Seja bem-vindo, querida. Obrigada. Você tinha um sonho de ser mãe a ponto de já querer voltar grávida da lua de mel, é isso mesmo? Exatamente, exatamente. Mas você estava na mão contrária, Mônica, porque geralmente hoje não é muito isso que a gente ouve os casais dizendo, né? Por que então esse desejo? Porque era muita vontade de ser mãe. Muita vontade, desde sempre? Muita. Desde 9 anos. É mesmo? É. Que lindo isso, mas explica um pouquinho mais, porque hoje, nos tempos bíblicos, ter filhos era sinal do favor de Deus. Hoje, parece que não ter filhos é que a pessoa fala assim, ai menina, que bom, você só tem um filho, ai que lindo. Porque parece que filho hoje é visto como um empecilho para a vida, um problema, uma dificuldade. Tem até frases, né? Filho criado, trabalho dobrado. Você concorda com essas coisas? De jeito nenhum. Você não se arrependeu, não? Você Não. é mãe hoje, você continua gostando de ser mãe? Amando. Faria tudo de novo. Faria tudo de novo? Tudo de novo. Você voltou grávida da lua de mel? Não voltei. Não voltou grávida da lua de mel? Não voltei. Isso foi uma infelicidade muito grande, porque eu tinha 100% de certeza que eu iria voltar grávida. O desejo era tão grande, né? E aí os meses se passaram e eu fiquei, né, nessa tristeza, porque eu não consegui engravidar. Com 6 meses eu procurei uma médica e ela me falou assim, não, mas não é fácil engravidar. Você tem que esperar pelo menos 1 ano. Aí eu voltei para casa, esperei mais os outros 6 meses. E 1 ano depois, eu estava nela de novo e ela me pediu que eu fizesse vários exames e todos deram normais. E aí ela pediu que o meu marido fizesse um exame, espermograma, e aí foi detectado que ele tinha ficado estéril. Ele era estéril. Isso com 1 ano de casado vocês descobriram? Isso. E como que essa notícia caiu em você? Para mim como uma bomba, né? Porque eu pensei, bom, agora eu nunca mais vou poder realizar o meu sonho, né? Só que ela me encaminhou para uma médica de fertilização e ali eu pude ver que eu podia, né, separar os embriões, fazer aquele processo todo. E eu fui ligar para o meu pastor para saber se eu poderia fazer aquilo, por causa da minha responsabilidade com os embriões. E Eticamente, era uma pergunta ética. Porque eu tinha aprendido que aquilo era uma vida, né? Então, como iam ficar 4 congelados ainda, depois da primeira tentativa de 4, então eu falei, bom, então eu tenho que saber se eu posso fazer isso ou não. E aí ele me falou que eu poderia fazer e tudo, que a responsabilidade mesmo era minha, mas que tinha uma outra solução também. E eu pensei, bom, ele está muito mais atualizado do que eu, ele está sabendo de um método novo que eu não estou sabendo. Remédio, exatamente, de alguma coisa. algum tratamento, alguma coisa assim, né? E aí ele me falou, Mônica, você pode adotar uma criança. Aí para mim acabou. Eu falei, meu Deus, fui ligar para a pessoa errada. Porque eu era a pessoa assim, mais preconceituosa desse mundo em relação à adoção. Mas por quê? Você queria tanto ser mãe e esse sentimento avesso à adoção, por quê? Olha, eu não sei, eu tenho assim na memória, quando eu era menina, eu estava vendo um filme, tipo Sessão da Tarde, e ali passava uma história de uma moça que tinha engravidado, ela não queria ter filhos, ela estava inclusive num jogo de vôlei, quando a primeira vez o bebê mexeu. E ela começou a esmurrar a barriga. E eu não sei se aquilo me marcou, porque eu achava assim muito bonita a adoção para os outros, mas não para mim. Você tinha tanta certeza que seria mãe, você mesma, biológica, que a adoção... Não, para mim não. Para mim tinha que ser biológica. E aquele preconceito assim, e o que passou durante a gravidez, né? Quem era o pai, a mãe, a família. E então, assim, quando ele me falou isso, eu falei, não era isso que eu queria escutar. Eu queria escutar um tratamento novo, que eu fosse me encaixar, né? Só que eu comecei a orar. E aí eu falei para Deus, falei, Senhor, mas eu queria tanto que essa criança fosse parecida comigo, parecida com o Renato. E aí Deus me respondeu, o que importa é que essa criança seja a minha imagem e a minha semelhança. E eu falei assim, Senhor, mas eu queria tanto que fosse sangue do meu sangue, sangue do Renato. E ele me falou assim, o que importa é aquele sangue derramado lá naquela cruz pelo perdão dos seus pecados. Jesus. E na última vez eu falei, mas Senhor, como que eu vou falar para as pessoas que eu tenho esse filho se eu não posso falar que ele não é adotado? Porque todo mundo viu que eu não tive barriga, que eu não engravidei, que eu não passei por esse processo. Eu vou ter que ficar explicando, meu filho, adotado, porque todo mundo vai questionar. E esse termo é muito pesado para mim. E aí ele me falou, você se esqueceu que eu tinha um único filho e que todos os outros são adotados? Irmão, valeu o ingresso do programa, Deus abençoe. Não, continua. Meu Deus, então Deus também adotou. Ele tinha o filho natural, mas ele também adotou. Então, o que acontece? Se a gente anda assim mais um pouquinho, o que nós vamos perceber?
Jesus, quando ele estava aqui nessa terra, ele foi adotado por José. Foi. Né? E Deus Não era filho amou, natural. não, e Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho. Para quê? Para que essa adoção acontecesse. E a adoção, ela mudou toda a nossa história. Onde nós estaríamos se nós não fôssemos adotados? Meu Deus do céu. E o Senhor te mostrou isso tudo? Não naquela época. Naquela época ele quebrou os meus preconceitos. Isso levou quanto tempo então, Mônica? Até Olha, você falar assim, tô Ah, aberta para essa possibilidade. não. Foi questão assim de 1, 2 meses. Foi pouco tempo. Eu orei e aí logo depois ele já me quebrou no meio. Porque no dia que eu realmente estava convencida pelo Espírito Santo, eu vi que eu queria, antes, que a minha família fosse formada de acordo com a minha vontade. E que não era a vontade de Deus, né? Porque a vontade dele é boa, agradável e sempre perfeita. O Renato, nesse processo, ele deve ter ficado muito triste ele sentia-se assim, culpado por ser o problema, entre aspas, de não poder te realizar o sonho? Bom, eu nem conversava muito isso com ele, sabe? Porque, no fundo, eu imaginava que sim, né? Então, assim, era um assunto que não ficava, né? Porque era doía tanto, então, né? Eu não só orar sobre Não, era isso. tipo assim, você tá jogando na minha cara que eu não posso te dar um filho, né? Então, aí, logo depois a gente resolveu partir para adoção. E a situação, assim, estava toda resolvida já quando a gente entrou já com o processo, né? Eu lembro que na época o juiz me falou, olha, Mônica, você vai ter um prazo de espera de mais ou menos 2 anos. Então, o seu enxoval você vai fazer nesse período, decoração do quarto do bebê. E eu tinha colocado que eu queria uma menina, recém-nascida, era o meu perfil daquela época, mas que também o meu sonho era ser mãe de gêmeas. Porque na família da minha mãe tinha gêmeas em todas as gerações, menos na minha. Então eu cresci assim com gêmeos, essas coisas, e achava a coisa mais linda. E então eu coloquei que eu gostaria de ter gêmeos. Então entrei com esses papéis, com a petição, no dia 1º de outubro do ano de 2000. Para aguardar pelo menos um período mínimo de 2 anos, né? Ok. E no dia 1º de dezembro de 2000, 2 meses depois, eu estava com a Isabela e com a Gabriela nos braços, gêmeas, recém-nascidas, com todas as características do perfil que eu tinha pedido para Deus. Que lindo isso. 2 meses depois. 2 meses depois, Deus abriu uma porta assim, que não tem nem tamanho para poder falar. Olha lá que lindo. Hoje elas estão com 12 anos. 12, a idade da Emily, minha filha. 12 anos. Jesus, olha que lindo que ficou essa casa. Peraí, mas agora você vai contar pra gente, porque tem um intruso ali naquela foto. Isso aí foi... Conta pra gente o que é aquilo ali. Isso aí foi mais uma loucura de Jesus que eu vivi na minha vida. Eu estava com as meninas, elas estavam com 10 meses, e eu era assim, a mulher mais feliz da face da terra, passeando com as meninas, totalmente 1000% realizada nesse papel de mãe. Quando 10 meses depois eu descobri que eu estava grávida de quase 3 meses do Renatinho. Eu vou traduzir para o querido telespectador. Você faz loucura por Jesus e Jesus faz loucura por você. Exatamente. Você faz o que ele te manda, aí ele faz o que você quer. Ele diz para a Mônica adotar e aí ele deu depois o presente. Só que sabe o que a gente quer muitas vezes, Mônica? Que Deus age primeiro na parte dele para depois a gente fazer a nossa. Mas ele manda a gente fazer a nossa e ele entra com um milagre. Como é que é isso aí, o Renatinho? Aí eu pude perceber que quando eu fiz a vontade dele, ele fez a minha vontade. Apesar de que eu já estava 100% realizada. Mas aqui, o Renato, seu marido, a produção está me falando que ele continua estéril? Continua. Num determinado dia, Deus olhou para ele... Esse programa devia chamar Fantástico. Meu Deus! Ele continua estéril. Ou seja, Jesus falou assim, abra uma exceção aí, por favor. Exatamente. Minha filha vai ser contemplada. Agora, se não bastasse a adoção, depois Deus mandar esse lindo presente que é o Renatinho, sem curar o marido, você agora tá dando um passo assim, além da sua história. Você faz parte do ministério Adotar. Como é que é isso? Então, depois que eu tive Renatinho, né, as meninas, eu comecei a perceber que meu testemunho começava assim, a impactar as pessoas que estavam no meu meio. Então, as amigas, aí sim, outras pessoas começaram a adotar por causa desse meu testemunho.
E aí Deus foi assim, me fazendo andar mais um pouquinho. Quando eu fiz o carisma, eu fiz aquela prova lá final, o LEB, e Deus me pediu que eu fizesse o tema adoção. Então eu falei sobre adoção. E assim, impactou mais ainda as pessoas. Ele me deu uma ilustração. Essa ilustração da pregação, sabe, causa até hoje impacto nas pessoas. E mais um pouquinho, aí eu já estava aqui na Lagoinha. E então era assim, o que Deus quer que você faça? Ministério de adoção, né? E você começou a trabalhar ajudando mães? O que é o ministério? O Ministério Adotar, ele incentiva as famílias cristãs a estarem adotando. Por que famílias cristãs? Porque a família cristã é o perfil que Deus tem, sabe, no coração dele. Então, esse papel é para nós. O povo do Senhor, sabe? A igreja do Senhor. E muitas vezes nós estamos cheios de preconceitos. E muitas vezes quem não tem esse perfil cristão está aberto para adoção. Está na fila adotando. É mais ou menos como doação de sangue, não é, Mônica? O cristão tem o sangue bom, né? Não tem vícios, essas coisas. E às vezes tem preconceitos para doar sangue e muitas pessoas que estão aí doam completamente sem... E a adoção tem a mesma situação, então. Então, o que acontece? A gente trabalha no ministério quebrando esse preconceito, sabe? Mostrando que esse preconceito, ele é nada menos do que mentira e engano de Satanás. Por quê? Porque ele não quer que a gente adote. Lógico que ele não quer. Nós somos o perfil que vamos gerar inúmeras oportunidades para que essa criança tenha um encontro com Jesus. Nós é que vamos levar essa criança para a igreja, que vamos fazer o devocional, que vamos estar pagando o preço de intercessão, de oração, que vamos ser exemplo. Nós é que vamos fazer a diferença na formação espiritual dessa criança. E vocês já conseguiram, viram famílias que adotaram, têm caminhado nesse processo? Você já viu outras Mônicas se realizando? Olha, hoje o ministério ele é novo, né? Ele tem 3 anos, sendo que desses 3 anos, 2 anos eu morei fora. Então assim, mas ele tem 3 anos, é um ministério novo, né? E a gente acompanha hoje 170 casais. Jesus. E já foram liberadas 50 crianças, né? Já foram adotadas. Dessa fila? Isso. Dos casais que a gente cuida. Que lindo isso, Mônica. Olha, é tão emocionante porque eu sou pai da Emily e do Davi. E eu sempre pensei na adoção porque eu sempre leio na minha Bíblia que eu também não sou filho legítimo, mas eu sou tão legítimo hoje quanto o legítimo por causa do sangue dele que hoje corre em nós. Então, eu queria que as pessoas se envolvessem e participassem. E quem sabe, enquanto a gente está falando, tem mulheres estéreis ou homens estéreis nos assistindo. Ou pessoas que têm o desejo, porque não precisa estar casado. Às vezes você é uma pessoa que diz assim, eu quero mudar a história de uma criança, eu quero adotar alguém. Porque a adoção, ela não tem um perfil. A adoção é para um casal que tem um problema físico que não é. Essa é uma situação. Mas ela é para todos nós. É para quem não tem filho ainda biológico, é para quem já teve, para quem está com filho pequeno, para quem está com filho grande. É a vontade do Senhor. A Bíblia, para mim, ela é de Gênesis a Apocalipse com um tema central, adoção. Por quê? Porque em toda a história da humanidade, Deus querendo ter relacionamento não com o homem na posição de criatura, mas com o homem na posição de filhos. Olha. Que filhos são esses? Os filhos adotados. Meu Deus, que lindo isso! Dá para fazer apelo aqui agora, Mônica, de tão lindo que foi. Eu quero que você passe os contatos do Ministério Adotar, para que o pessoal entre em contato e, quem sabe, essa fila ande e a gente, em pouco tempo, tenha mais 50 crianças e depois mais 50 e mais famílias realizadas. Passa o contato para a gente, por favor. O Ministério Pastoral, ele funciona, o Ministério Adotar funciona na Casa Pastoral, que é na Rua Pitangui 527. Aqui em Belo Horizonte. Isso, bem pertinho da Igreja da Lagoinha. O telefone fixo é 3429... 031 prefixo, né? Isso, 31 3429 9400. 3429 031. O celular é 8793 1687. 8793 1687. 031 também. Também. Aqui em Belo Horizonte. Isso. E o e-mail é adotar@lagoinha.com. adotar@lagoinha.com. Então, nesse final de semana, o Dia das Mães, com essa linda mãe, com essa linda história, eu vou fazer para ela agora a pergunta mais louca. Mônica, nunca é tarde para quê? Nunca é tarde para a gente adotar.
sabe? Nunca é tarde para a gente mudar a nossa posição na sociedade. Nunca é tarde para a gente mostrar que um dia nós fomos adotados e que o céu é um lugar onde só vai entrar quem for adotado. Então, nessa área, a gente não pode ter preconceito. Nunca é tarde para quebrar preconceitos. Glória Nunca a é Deus. tarde para mudar. Nunca é tarde para seguir o exemplo do Pai, do Filho e do Espírito Santo nessa relação aí da adoção.